Hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos al tercer día de la semana de incentivo a la donación de órganos. Yo soy Ítalo Carneiro, miembro del Comité Permanente de Educación Médica de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada de Oeste, sede Ciudad de Oeste, y es con mucho gusto que les presento nuestra convidada de hoy, Silvana Bassin, que dentre sus formaciones es coach de oncología certificada por la Newfield Network Chile, es formada en coaching médico por el Medical Coaching Institute de Israel, es terapeuta en proceso de formación en psicología transpersonal y medicina alemana, y ella irá a hablar sobre coach para la salud y bienestar del trasplantado. Entonces, gracias a todos por la participación y tengan un buen evento. Boa noite a todos. É com muito orgulho que estou aqui para fazer a minha palestra. Aceitei esse convite lindo da Rosana e estarei aqui com vocês por esses minutos para falar sobre doação de órgãos. Mas não só isso. Contar um pouco da minha história. Meu nome é Silvana Bassin, moro em Brasília e há 6 anos eu fiz um transplante renal, me submeti e alguém disse sim para essa minha oportunidade de viver com maior qualidade de vida e por isso estar aqui com vocês. Então é uma honra imensa, espero poder com a minha contribuição ajudar e influenciar e talvez inspirar alguns de vocês. Eu vou compartilhar uma tela e convido a cada um de vocês a entrar comigo numa viagem. Já vamos descobrir qual é. Enfim, eu trabalho com coaching ontológico, é uma linha de trabalho de estar a serviço da aprendizagem humana. Já havia me conectado com o meu propósito na vida, que é esse, estar a serviço do ser humano em seus processos de evolução. E o coaching ontológico me apoiou bastante em como lidar com as dificuldades de uma pessoa que, na sua viagem, como diz Mário Quintana, na sua viagem de vida, enfrenta um desafio como um órgão de seu corpo que para de funcionar. Então, é essa história que eu vou compartilhar com vocês, a partir dessa frase do Mário, que viajar é mudar a roupa da alma. E o meu estar a serviço do ser humano tem a ver com isso. Como é possível trazer bem-estar, apesar de tamanha dificuldade que é enfrentar uma situação, uma crise de saúde? Então, vamos lá, meus amigos. Então, quando olhamos esse slide, podemos perceber que é uma viagem, né? Que viagem será essa? Será que são os destinos? Será que são os desafios? Será que é esse convite para o bem-estar? Será que é o quê? Quando a gente olha essas informações, é alguns anos, 2009, 2012, 2014. Então, não vou fazer muito suspense, mas esse gráfico de linha é o gráfico da minha saúde. Como eu nasci com uma doença crônica chamada rins policísticos, esse indicador é o indicador da creatinina, que aqui temos estudantes de medicina que possivelmente saibam o que significa. A creatinina é um indicador que mede as impurezas no sangue. Na medida que esse indicador aumenta, mostra que a função renal diminui. Então, é inversamente proporcional. Então, a gente pode observar que em 2009, eu ainda tinha uma qualidade boa de filtração, minha creatinina variava em torno de 1,7, talvez, e minha impacto na minha vida 0. O único cuidado que eu precisava ter era com a alimentação. Então, que vocês conhecem, reduzir sal, reduzir potássio. E assim, nada havia mudado na minha vida além disso. Mas algo mudou de significativo.
Até 2009 eu trabalhava numa empresa como executiva, e vocês sabem que a vida de executiva é uma vida de executiva e executivo, né? É uma vida bastante pressionada, de muito impacto, de busca pelo resultado, e a minha vida até então havia sido assim. Eu percebia que eu interpretava, essa é uma palavra importante, cada um de nós tem um observador dentro de nós, e é esse observador que dá sentido aos eventos da vida. E para mim, até aquele momento, eu interpretava viver como obter sucesso. E sucesso estava atrelado a quê? Até lá. Estava atrelado a ter um bom salário, a ter uma casa própria, a ter um bom carro, a ter uma família, a ter. Ou fazer, fazer, fazer. E em 2009 eu havia mudado de empresa e nessa empresa eu fui convidada a fazer um processo de coaching ontológico. E aí eu descobri que havia mais do que minha própria mente desenhava como uma linha de sucesso e felicidade. Que havia um ser que precisava ser visto. Havia um ser que se emocionava. Havia um ser que tinha um corpo. E até então, para mim, o corpo era algo que só servia para fazer o que eu queria, para responder aos meus impulsos, para responder aos meus desejos. Mas vamos continuar essa viagem. Então, ali eu descobri que existia um mundo das emoções. Não que eu não soubesse que eu ficava brava com muita frequência, ou que eu sentia muito medo. Mas, a partir de então, eu percebi que há um espaço de aprendizagem maravilhoso com as emoções que nós habitamos. E segui, então, pela vida de 2009 a 2012, ainda no mundo corporativo, enfrentando várias dificuldades, mas habitando um novo ser. E em 2012 eu decidi sair do mundo corporativo e fui ao Chile fazer a formação. Decidi beber da fonte, a água da fonte. Então ampliei o meu olhar sobre o mundo, o meu olhar sobre mim mesma, e passei a trazer outros aspectos de qualidade de vida para mim. Mas isso não foi suficiente, porque a minha creatinina continuava a subir. E em 2014, eu atingi um índice de aproximadamente 4,8 de creatinina. Então, aí nós chegamos no deadline. O que faríamos? Partiríamos por uma diálise peritoneal, que era uma das alternativas, ou o transplante. Mas para transplante, fila de transplante, precisaríamos estar já fazendo a hemodiálise. E nessa linha, aconteceu algo maravilhoso nessa estrada, que foi a compatibilidade com o meu marido. Vejam só que coisa linda. A minha família, como é uma doença genética, a doação entre membros da minha família já é bem limitada, porque é uma doença degenerativa e pode se manifestar tardiamente. Mas a vida e o destino e o divino, né, e o universo me trouxe o Edu para a minha vida e nós fomos compatíveis. Então é uma história que pode ser contada com mais detalhes numa outra oportunidade. E olha o que aconteceu com a minha creatinina. Poucos dias depois, de 4,8, ela já baixou para menos de 1. E nesses 6 anos, que é a linha de baixo, eu garanto a vocês que eu só melhoro a minha saúde, e a minha condição de vida, e a minha qualidade, e meu bem-estar. Vamos dar uma olhada nisso? Primeiro eu quero convidar vocês a habitar ao lado de como vivemos uma doença crônica. Vocês que são médicos, estamos falando agora na questão do transplante, mas doenças crônicas existem muitas, né? E algumas nem envolvem o transplante. Então, o que é importante aqui nessa imagem, eu trago para vocês a reflexão de que uma doença grave, ela traz uma crise extrema para a vida do paciente. E essa crise não se restringe à vida do próprio paciente, ela é sistêmica. Então, ela abrange todas as dimensões da vida. A dimensão dos relacionamentos mais próximos,
ela atinge a dimensão financeira, a dimensão da autoimagem, a dimensão social, as amizades, a dimensão do trabalho. Uma doença crônica é uma crise extrema. Essa imagem já, de certa forma, fala por si mesma. Causa uma disrupção, nós chamamos do coaching ontológico, na transparência da vida, né? Vivemos uma vida não automática, mas é como quando a gente aprende a dirigir um carro e não precisamos mais pensar sobre aquilo. Isso é a transparência da vida, é quando nós já assimilamos a nossa própria forma de viver e de agir, e não precisamos trazer o racional para tudo que fazemos, mas de repente algo acontece e corta essa transparência, que no caso a doença crônica é um exemplo. Então essa crise ela vai gerar disrupção, uma conexão fortíssima com a vulnerabilidade, com a incerteza do viver. E há também uma percepção de ameaça muito real, que essa ameaça influencia, inclusive, o nosso viver em várias dimensões, né? A própria dimensão física, como mostra essa imagem, o corpo, há uma relação de uma quebra de confiança com a funcionalidade do nosso corpo, que até então era transparente. E aí a gente sabe que algo não está bem, e algo que não está bem é muito sério, e não somos impotentes com relação a isso. No caso da minha doença, da doença da minha família, não há cura, não há remédio. Então a gente habita esse estado assim de impotência, que é bastante limitador, ou bastante de muito sofrimento, acho que causa bastante dor, que mexe com a nossa independência de escolha, não temos mais a escolha do ir e vir a qualquer momento, ou do comer o que queremos, né? Então tudo se torna uma ameaça ao nosso bem-estar. E podemos ter reações, que eu mostro ali na imagem da mente e linguagem, reações como compulsões, como agressividade, também culpa de si mesmo e do mundo, quando nós convivemos com uma doença grave. Fazemos, às vezes, pergunta: por que comigo? Por que com a minha família está acontecendo isso? O que eu fiz para merecer? Culpamos os outros, entramos, então, no estresse crônico, e algo importante é que as nossas crenças são abaladas. Nossas crenças sobre a vida, nossas crenças sobre o próprio futuro, nossas crenças sobre a família. Todo o nosso sistema de viver, de quem somos e como vivemos no mundo é abalado. E as nossas emoções são bastante influenciadas sobre a interpretação que cada um faz desse momento de vida. Temos um observador do mundo dentro de nós que nos faz único. A forma com que percebemos os eventos, assim como uma doença crônica, que vai fazer toda a diferença. O que declaramos por um mundo a partir desse momento. Então, eu posso me declarar ao mundo como um ser humano incompleto, com defeito, feio, ou eu posso me declarar para o mundo alguém que está numa dor, que convive com a dor, mas que se abre às possibilidades de um tratamento ou de vários tratamentos, que confia naquilo que não é possível se ver. O resultado da forma de interpretar o que estamos vivendo é que influencia o estado emocional, e o estado emocional influencia as reações do nosso corpo e nossos comportamentos. Vamos avançar mais um pouquinho? Então, esse convite que a doença crônica faz, e pode ser comparado a qualquer evento de crise nas nossas vidas, é essa revisão, esse questionamento de quem somos nós. E aí nós somos nesse momento de crise. E aí somos convidados a uma travessia. Aquela vida antiga que tínhamos, então no meu caso, que antes de 2014 eu tinha, não era mais possível. Então uma escolha precisava ser feita, e esse túnel deveria ser atravessado de qualquer forma, onde a gente abandona o velho mundo, e isso causa uma dor. Esse momento atual também significa essa travessia. O mundo
pandemia não vai existir mais depois que nós atravessarmos esse túnel. Nós estamos em plena travessia. Alguns atravessando de forma cuidadosa, se protegendo a si mesmo e as outras pessoas, cuidando da vida, outras de forma imprudente, outras atravessando com negação, mas todos temos que atravessar, não há escolha. Agora, há uma escolha de como podemos atravessar. Eu gosto muito dessa metáfora do portal, porque atravessamos muitas portas nas nossas vidas, né? Portas como, por exemplo, a das escolas, a das faculdades, no meu caso, dos ginásios de esporte, porque fui atleta por muitos anos. Atravessamos as portas de igreja, atravessamos infinitas portas nas nossas vidas. Algumas nós escolhemos, outras não. Então, a porta de um tratamento de saúde, a porta de um hospital ou de uma clínica médica, nem sempre é uma escolha. E nós precisamos atravessá-la. E essa que é a diferença, essas portas que nós não escolhemos atravessar, é que fazem a grande diferença na nossa vida, a forma com que nós atravessamos. E o que acontece nessas portas onde nós somos convidados na verdade, nós somos meio que empurrados, né, a atravessar, a habitarmos novos estados emocionais. Então, tem algo importante, fundamental que acontece aqui. Quando eu atravesso esse portal de uma situação que eu não tenho como mudar e eu resisto a ela, então, se eu resisto à minha doença, se eu resisto ao tratamento, se eu resisto a aceitar que essa é a minha nova condição, eu não vou ter bem-estar jamais. Muito pelo contrário, eu vou causar sofrimento a mim mesma e às pessoas que me rodeiam. Eu vou causar sofrimento, inclusive, para os profissionais da saúde ao resistir aos tratamentos, por impedir que eles façam um bom trabalho. E aí a gente precisa ter, nesse momento, a sabedoria de reconhecer, olhar para trás e honrar esse caminho até então. O que foi que aprendi até agora? Que ganhos da minha vida eu trago como aprendizagem para essa travessia? Essa pergunta é interessante, né? E tem uma pergunta que eu escutei esses dias no início da pandemia que serve assim absolutamente para essa travessia desse portal que nós somos convidados quando há uma crise de saúde, que é: que história eu quero contar de mim quando eu atravessar esse portal, seja qual for o resultado? Que história as pessoas que me amam vão contar de mim? Será que querem contar uma história de alguém que resistiu e que brigou e que deixou tristeza? Ou se querem contar uma história de alguém que foi corajoso e humano e encarou as possibilidades e atravessou em paz? Então, é uma reflexão para cada um de nós fazermos nos momentos de crise que enfrentamos na vida, aquelas que a gente não pode escolher. Então, vamos atravessar esse portal? Espero vocês lá do outro lado. E aí a gente pode encontrar também algo como uma nova coerência na vida. Essa é a grande proposta do coaching ontológico. Numa crise, de qualquer crise na vida, é construir essa nova coerência, para quando eu passar por esse portal, eu possa ser uma nova pessoa do outro lado. Que eu possa olhar para o meu corpo e me relacionar com ele em aceitação do que é. E a partir desse relacionamento, quem sabe, habitar novas emoções. Emoções que me deixem com melhor bem-estar e equilíbrio. A mente é muito importante nesse momento. A forma, como eu disse, a forma como que nós interpretamos e os pensamentos, o que declaramos para a nossa vida. Se eu declaro que quero viver com bem-estar, apesar de todos os tratamentos, apesar de todas as rotinas que eu preciso implementar na minha vida,
eu declaro isso ao mundo e eu construo um novo estado emocional, de aceitação, de resiliência, não, de paz, de uma melhor convivência com as pessoas que estão comigo e um melhor relacionamento com o meu próprio corpo. E aí há algo assim de, quando eu trago a questão da emoção, são estados emocionais importantes de serem cultivados nesse momento, que é o autocuidado. Então, se uma pessoa que passa pelo túnel, né? Não é aquele túnel da luz lá no fundo, não, que todos conhecemos, que passa por esse portal da crise e começa a desenvolver esse estado emocional do autocuidado e da autocompaixão, ele é capaz de aceitar essas novas condições da vida em paz. Então, tomar os seus medicamentos nos horários corretos, sem interpretar que os medicamentos são chatos ou atrapalham a vida ou causam efeitos colaterais. Eu nunca tive um efeito colateral nesses 6 anos e tomo muitos remédios. Eu olho para os meus remédios e penso assim, amém, graças a Deus que a ciência desenvolveu esses medicamentos e eu tomo com muita alegria. Uma amiga minha me ensinou a chamá-los de vitaminas. Então, olha a diferença que a nossa mente causa no nosso bem-estar emocional e no nosso corpo. É possível desenvolver essa forma de viver mais leve, com melhor bem-estar, apesar de uma crise, de viver com uma crise de saúde. Bem, eu vou contar agora um pouco da minha história e no final da palestra a gente vai deixar um espaço para perguntas, ok? Então essa sou eu, gente, voltando essa história que eu tenho muito orgulho de contar. Voltando àquele gráfico de linha, essa primeira imagem aqui, eu acho que data de pouquinho antes do transplante. Aqui a gente foram poucos meses, porque foi em janeiro de 2014 que eu fiz o último exame, onde a médica disse, já está na hora, ou entramos na diálise ou fazemos o transplante. E aí fizemos os testes, né? Eu já tinha feito alguns, e faltavam alguns também para testar final a compatibilidade com o Edu. E eu gosto muito dessa foto aqui, a primeira, onde mostra de perfil a minha filha, e eu estava com muito medo. Eu não sei se o medo maior meu seria, afinal, morrer, ou sei lá, com maiores consequências, né? Ou ter que ficar em hemodiálise. Isso é uma coisa que me deixa com tanto medo, porque tem um histórico na família, né? De ter lidado com esse tratamento de uma forma bastante sofrida. Então, eu tenho uma memória familiar que me ensina que a hemodiálise, não que eu não possa aprender outra coisa, lembra? Se eu mudar a minha forma de pensar, eu me abro para novas possibilidades. Mas aqui, naquele momento, eu tinha essa realidade na minha mente. Então, habitando um grande medo, será que eu vou resistir a fazer hemodiálise? Eu escutava muitas histórias de pessoas que vieram a falecer na sua primeira hemodiálise, que o corpo não aguentou, enfim. E é uma pergunta muito grande que tinha em mim. Assim que saiu a resposta que o Edu poderia ser meu doador, aqui está ele, ó, no hospital comigo, gracinha. Eu entrei naquele conflito, e agora? Eu digo sim, de peito aberto? Para mim não foi suficiente isso, eu tive que passar por todo um processo também de entrar nesse portal novamente e aceitar. Então não foi algo muito leve para mim. Talvez tenha a ver então com as minhas crenças, né? Talvez não, com certeza com as minhas crenças, com os meus valores. Para mim, saúde e vida tem um peso muito grande, muito importante para mim. A família é muito importante para mim. Então eu tive que costurar todos esses nós e conversar com todas as pessoas para que eu sentisse um pouco mais de tranquilidade em tomar essa decisão. E assim foi, até que eu
pude passar por todo esse processo do pensar e do sentir para que eu pudesse, então, tomar uma atitude. E aí disse esse sim, né? Vocês já sabem o resto dessa história, né? Imagino. E aqui estamos nós, acho que um dia seguinte ao transplante, nosso processo foi maravilhoso. O nosso relacionamento hoje está em N níveis de superação ou de evolução, né? Nós evoluímos como seres humanos e como casal também, isso é algo que me orgulha bastante. Sou extremamente grata à generosidade dessa pessoa e com ele eu aprendo que amar é muito mais do que eu imaginava. Atravessamos esse túnel. Os primeiros momentos não foram fáceis, não vou negar para você. O nosso corpo recebe aquela bomba que eu coloquei na imagem, né? Recebe um impacto químico muito forte, nós somos orientados a novos hábitos, então, novamente, somos convidados. Então, quem quero ser nesse novo mundo? E há um tempo para esse novo corpo se habituar, né, à nova realidade, aos medicamentos, à nova rotina. O medo se estabelece novamente. E se eu esquecer de tomar o remédio? E quanto tempo esse órgão vai durar dentro de mim? E aí esse medo a gente vai começando a lidar com ele com ternura e tirando essas camadas para que se possa viver com bem-estar. Mas não é uma travessia fácil. Mas é uma travessia que precisa ser feita para que a gente possa sair do outro lado com confiança na vida. Que independe do tempo que eu vá viver, esse tempo que eu já vivi tem que valer a pena. Então algo acontece de ressignificar o sentido da vida. Então, como antes, às vezes quando a gente não tem um problema de saúde, a vida parece que é longa e é infinita. Mas quando algo ameaça essa coisa maravilhosa que é viver, e você passa por um processo como o que nós passamos, eu digo nós porque ele não é só meu, ele é meu, é da minha família, do Edu, é da família dele, é de todos nós. Então, se está dando certo, não é meu, é de todos nós. E a gente precisa fazer essa travessia, e o contraponto do medo é a confiança. Quando a gente começa a habitar, a confiar na gente mesmo, a confiar novamente no nosso corpo, a confiar nos médicos, isso é tão importante, essa relação médico e paciente. Vocês que estão estudando para serem futuros médicos, meu pedido assim é: se tornem cada vez mais humanos nesse caminhar. Porque as pessoas que estão ali com tamanha fragilidade, elas estão depositando tudo que elas têm nas mãos de vocês. Eu sou extremamente grata à Fundação ProRim, aos meus médicos aqui de Brasília, ao Hospital São José de Joinville. Eu fui tão bem cuidada, eu me senti como que no colo da Virgem Maria. E é assim que eu me senti nesse processo todo. Para poder, então, agora estar aqui, nesse momento de colocar tanto valor em cada momento da vida, como estou colocando nesse aqui. Vocês não fazem ideia do quanto que eu fiquei ansiosa, preocupada como o que eu iria trazer para vocês, se vocês iam gostar. Foi um processo aqui de atravessar esse túnel, até confiar e fazer essa gravação. E não está nas minhas mãos. Às vezes a gente coloca essa pressão de, ai, será que vou? Não está nas minhas mãos, não está nas minhas mãos agradar o outro. Essa é uma leveza que o valor da vida nos traz. É atravessar essa incerteza, então, de que é viver. Viver é incerto. Quanto mais a gente busca certeza para o nosso viver, mais a gente sofre. Então, esse é um convite. Confiar mais em si mesmo, confiar mais quem precisa de tratamento de saúde, confiar na ciência, confiar nos médicos, buscar outras alternativas, se for o caso, mas confiar no processo, para poder chegar do outro lado assim, ó, aproveitando a vida,
da melhor forma que cada um puder. Antes de terminar, eu gostaria de contar para vocês algo que foi muito importante nesse meu processo do bem-estar, que foi atividade física. Como eu disse, eu já era atleta, né? Joguei voleibol até poucos anos antes do transplante, acho que até 2010. E quando a minha creatinina começou a aumentar, eu resolvi parar com o esporte. Então, acho que dos 8 anos de idade até hoje, foram só 4 anos que eu fiquei afastada da vida esportiva. E logo depois do transplante, acho que uns 3 meses depois que os médicos orientam a fazer alguma atividade física, nós estávamos vivendo um processo de mudança grande em casa com relação ao meu relacionamento com a minha filha. Para ela não foi tão fácil e nós resolvemos aprender a jogar tênis. Foi maravilhoso, gente. Então, nessa primeira foto, eu gosto muito, eu dou risada com ela, porque olha aqui, eu gordinha do corticoide, né? Eu perdi 10 quilos depois dos 3 meses, quando mudei a medicação, então eu estava bem inchadinha. E fiz o meu primeiro saque no tênis. Eu que fui atleta, joguei voleibol uns 40 anos. Olha onde é que está a bolinha, onde é que está a raquete. Eu acho essa imagem bastante significativa. Quando a gente atravessa esse portal e constrói uma nova forma de viver com bem-estar, não tem que ter medo de errar. Não tem que ter medo. A confiança é isso. Então, tentar. Não deu por aqui, a gente tenta por aqui. Até que encontra um caminho que faz sentido para a gente. E aqui estamos nós. Alguns anos depois, nós começamos juntas, 3 meses depois, em 2014, e recentemente tiramos essa foto, onde nós já jogamos juntas. Essa é minha filha, ela está muito bem, se formou em psicologia, uma profissional maravilhosa, tenho muito orgulho dela, e uma parceirona de tênis. Então, o esporte é isso, ele traz vida, ele traz alegria. Então, se mexa, faça qualquer coisa, ande, corra, enfim, encontre o seu caminho, algo que lhe dê prazer. Isso vai fazer muita diferença. E essa última foto é de 2019, o ano passado, eu participei dos primeiros Jogos para Transplantados no Brasil e fui medalhista de ouro na categoria da minha idade. Então, olha que coisa mais maravilhosa, de um esporte que eu busquei para me trazer mais bem-estar no pós-transplante, me trouxe também uma proximidade relacional com a minha filha, uma relação maravilhosa que nós temos hoje, e também me abriu meu observador quando eu me conectei nesses primeiros jogos com transplantados do coração, do pulmão, de medula óssea, atletas fantásticos, pessoas lindas, que divulgam a doação de órgãos. O nosso mundo muda quando a gente confia. Então, esse é o meu convite para cada um de vocês, que habitem esse lugar de confiar em vocês mesmos, confiar na vida, confiar na humanidade. E, por fim, vou deixar essa frase e botar uma música também. Que bem-estar não é uma linha de chegada. É sobre quem você se torna durante o caminho. Então, prestem atenção no caminho. Não deixem de ter ou de fazer, não tem nenhum problema com isso. Mas o principal é quem nós somos quando fazemos algo. Quem nós somos quando conquistamos algo na vida. Quem nós somos quando ultrapassamos nossas dificuldades. Obrigada. Espero ter agregado valor ou tocado alguns corações aqui na minha fala. Estou aqui super ampliada. Gratidão. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma,
cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. Bueno, muchas gracias Silvana Bassin por estar acá hoy, por su excelente ponencia, fue muy buena, y yo quiero agradecer a todos por la participación en nuestro evento sobre la donación de órganos, que es tan importante para nosotros, y que es posible salvar vidas con la donación de órganos, y también es posible tener una vida sana y buena. Entonces no se olviden que el link de asistencia ya está disponible en la descripción del vídeo para obtener el certificado. Entonces muchas gracias y buenas noches a todos.